bonitos e bonitas, o estudo não pode parar e é por isso que a partir desse momento as nossas aulas serão por aqui. Então, fique ligado, porque afinal estamos longe, porém perto. Acompanhe tudo pelo Eclass, assistam os nossos vídeos, façam as tarefas e qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. É só mandar um recadinho para mim pelo Eclass. Aproveitem esse momento para curtir sua família, para se cuidar e também para orar para que essa situação logo se normalize. Afinal, todos nós queremos estar juntos novamente, não é mesmo? Eu preciso contar um segredo para vocês. Dar aula para o computador é muito deprimente e eu não tenho vocação nenhuma para youtuber. Então, vamos orar para que logo a situação volte ao normal, porque eu quero dar um abraço bem apertado em cada um de vocês na sala de aula. Beijo grande, vem comigo aprender! Muito bem, bonitos e bonitas, vamos lá então para a nossa aula. E a aula de hoje vai falar um pouquinho sobre complementos verbais, isso mesmo. Anteriormente nós havíamos estudado sobre a transitividade dos verbos, lembram? Ok, sei que lembram, né? Afinal faz pouquinho tempo. Então, os verbos transitivos são aqueles verbos que precisam de um complemento para ter sentido, certo? A esse complemento nós chamamos de objeto. Então vamos lembrar um pouquinho aqui o que nós já havíamos estudado anteriormente. Existem 5 tipos de verbos, certo? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto e indireto, o verbo intransitivo e o verbo de ligação, certo? Então, desses 5, quais são aqueles que de fato precisam de um complemento para ter sentido? O verbo transitivo direto precisa de um complemento, certo? O verbo transitivo indireto também precisa de um complemento. O transitivo direto e indireto é aquele verbo que precisa de 2 complementos, um direto e um indireto. O verbo intransitivo precisa de complemento? Não precisa de complemento. Por quê? Por ser intransitivo, o próprio verbo tem sentido completo. Então, ele não precisa de complemento. E o verbo de ligação, ele não é um verbo de ação, ele é um verbo que apenas indica um estado, ou seja, ele liga uma característica ao seu sujeito, ok? Então, aqui nós iremos trabalhar apenas com os verbos transitivos, que são os verbos que precisam desses complementos, que nós chamamos de objetos. E aqui eu coloquei alguns exemplos para que vocês consigam entender melhor. Aviões possuem asas. O verbo aqui é possuir, ok? Quem possui algo. O que ele possui? Asas. Então, asas é o quê? É o complemento do verbo possuir, certo? Por que ele é um transitivo direto? Porque entre o verbo e o complemento eu não tenho preposição, certo? Então, se ele é um verbo transitivo direto, essa palavrinha asas vai ser o quê? O meu objeto direto. Fácil, né? Próximo. Gosto de escrever. Qual é o verbo aqui? Verbo gostar. Quem gosta de alguma coisa. Olha só a diferença. Aqui, o verbo exige uma preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. Os verbos que exigem preposições, eles são o quê? Transitivos indiretos. Do que ele gosta? De escrever. Portanto, aqui eu vou ter um objeto indireto. Fácil, né? Seguinte, o Brasil ofereceu ajuda ao Haiti. Qual é o verbo aqui? Oferecer, certo? Então vamos lá. Quem oferece? Oferece algo
a alguém, certo? Então é aquele verbo que precisa de dois complementos, um transitivo direto, porque não tem preposição, e outro transitivo indireto, porque tem preposição. Então, o que o Brasil ofereceu? Ajuda. Ajuda. Então, aqui eu encontrei o meu primeiro complemento, e ele é direto. Ou seja, aqui eu tenho o meu objeto direto. Mas ele ofereceu essa ajuda a alguém. A quem que ele ofereceu? Ao Haiti. Então, aqui eu tenho o meu objeto indireto, porque eu tenho o uso da preposição. Percebe como é fácil? Agora é o seguinte, os homens morrem. Qual é o verbo? Morrer. Esse verbo aqui precisa de um complemento? Não, né, gente? O verbo morrer, ele se complementa por si só. Ele não precisa de algo a mais para ter sentido. Portanto, ele é um verbo intransitivo. Seguinte, o homem é mortal. O verbo aqui é do verbo ser. Percebam que não é um verbo significativo, ou seja, não é um verbo que indica uma ação, é um verbo que indica um estado. Ele está ligando o quê? Uma característica ao seu sujeito. Portanto, é um verbo de ligação. Muito bem? Tranquilinho até aqui? Bora lá então, vamos continuar. Então, aqui só repetindo o que eu já havia comentado. O que complementa o verbo transitivo direto? O objeto direto. Os filhos admiram os pais. Quem admira, admira alguém. Quem que os filhos admiram? Os pais. Então, sempre que nós falarmos em transitivo direto, objeto direto, nós precisamos lembrar que é sem preposição. Sem preposição. Não repara da letra que aqui está complicado de escrever. Tudo bem? Vamos lá. Não encontramos os responsáveis. Quem encontra alguém. Quem que eles não encontraram? Os responsáveis. Percebam, novamente eu não tenho o uso da preposição. Viu no baile. Aqui eu já tenho o quê? Um pronome oblíquo, que também faz a vez do objeto. Por quê? Quem vê, vê algo ou vê alguém. Quem que ele viu? Ele. O ele está representado por esse o, que é um pronome oblíquo. Portanto, é um objeto direto. Certo? Não as encontramos. Novamente o uso do pronome oblíquo aqui. Quem encontra alguém. Quem que não foi encontrado? Elas. Elas estão representadas por esse pronome oblíquo aqui, que não é uma preposição, certo? Prestem atenção a isso. É um pronome oblíquo que está representando o pronome pessoal elas, certo? Então, aqui são objetos diretos. Agora, vamos ao próximo caso. Verbos transitivos indiretos requerem o uso dos objetos indiretos. Por que indiretos? Porque precisa da preposição, certo? Os indiretos precisam da preposição. Então, vamos lá. Fernanda obedece aos pais. Quem obedece? Obedece a alguém. Vejam, esse a alguém não é artigo, gente, é preposição. A quem Fernanda obedece? Aos pais. Tá vendo esse azinho? Aqui é a soma da preposição mais artigo. Então, eu tenho um objeto indireto. A criança precisa de atenção. Quem precisa de algo ou de alguma coisa, certo? Portanto, o verbo precisar requer uma preposição. Do que a criança precisa? De atenção. Portanto, aqui eu tenho o meu objeto indireto. Assistimos ao jogo.
Quem assiste, assiste a alguma coisa. E aí, ó, fica a dica aí, porque normalmente as pessoas falam errado. Ah, eu vou assistir o jogo hoje, eu vou assistir o filme. Não. Quem assiste, assiste a alguma coisa, certo? O verbo assistir requer o uso da preposição. Portanto, ao jogo é um objeto indireto. Beleza? Bora lá então. Enviei-lhes toda a correspondência. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Olha que interessante aqui. Esse verbo, o verbo enviar, por natureza, ele seria o quê? Um verbo transitivo direto e indireto, certo? Mas eu só tenho aqui grifado o quê? O lhes. O que esse lhes representa? Vamos analisar. Quem envia, envia alguma coisa. O que foi enviado? A correspondência. Então, a correspondência seria o quê? O objeto direto, certo? A quem foi enviado? Para eles. Esse lhes representa o quê? O objeto indireto. Entenderam? Quem envia, envia algo a alguém. A quem foi enviado? A eles, representado pelo lhes. Ok? E aí nós temos o último exemplo, verbo transitivo direto e indireto. Escreveram cartas ao primo. Quem escreve, escreve algo a alguém. Novamente o mesmo exemplo, olha só. Então, o que foi escrito? Cartas, certo? Cartas. Cartas seria o quê? O objeto direto. A quem foi escrito? Ao primo. Percebam que aqui eu já tenho preposição. Portanto, ao primo é o objeto indireto. Agora, olha só. Eu estou dizendo a mesma coisa, só que ao invés de eu falar ao primo ou aos primos, eu estou usando o quê? Um pronome oblíquo. Escreveram-lhes cartas. Quem escreve, escreve algo a alguém. O que foi escrito? Cartas. A quem foi escrito? A eles. E esse eles está representado pelo pronome oblíquo lhes. Portanto, eu tenho o objeto direto, cartas, e o lhes, o objeto indireto. Tranquilo? Conseguiram entender até aqui? Muito bem. Queridos, existem mais 2 exemplos que eu preciso trabalhar com vocês de objetos. Porém, eu vou deixar para gravar um próximo vídeo, que são 2 objetos que vocês ainda não têm muito contato com eles. E eu quero me demorar um pouquinho mais nesses 2. Mas eu quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, eu tô com muita saudade de vocês. Em segundo lugar, vocês têm todo acesso a dúvidas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu tô à disposição de vocês. Certo? Beijo grande no coração. E façam perguntas se houver necessidade. Se cuidem. E esperamos todos estar logo, logo pertinhos de novo. Beijo. Tchau, tchau.